Obrigado, bom dia. Bom, a Marta, quando me chamou a primeira vez para participar da mesa, ela me propôs que eu falasse sobre o meu encontro com o Basaglia. Eu fiquei tentando resgatar um pouco, né, da história da época, o que a gente participava, e fiz dois ou três esboços de fala e não vou falar nenhum deles. Vou tentar pegar algumas coisas que eu acho importantes de cada um deles, mas o que eu acho, em primeiro lugar, né, importante é situar aqui porque eu estava lá, né, e porque eu participei dessa história. Então, eu participei dessa história em função de, na época, ser um dos diretores da Sociedade Mineira de Psicologia, que era uma entidade que vinha participando do movimento em torno da discussão da assistência à saúde mental que estava sendo feito. Então, na verdade, a gente já tinha alguns trabalhos em parceria, né, a Sociedade de Psicologia, o Sindicato das Assistentes Sociais, o pessoal da enfermagem, com a residência de psiquiatria da FHEMIG. Né? Alunos de psicologia faziam estágio nessa residência. E o curso de psicologia da UFMG tinha acabado de passar por uma grande reformulação, que foi um momento histórico dentro da faculdade. Foi uma reforma feita com o envolvimento de alunos e professores em formatos de comissões paritárias, e foram criadas algumas perspectivas inovadoras para a psicologia na época. Uma delas foi a criação de uma disciplina de psicologia comunitária no curso de psicologia. Outra foi a reformulação dos estágios. Então, esse estágio que eu falei que existia na residência de psiquiatria, ele passou a ser uma perspectiva de lidar com o cuidado, né, e não só ser um espectador do atendimento psiquiátrico, como era anteriormente. Né? Então, foram inovações que foram ocorrendo naquele momento e que culminaram, do meu ponto de vista, né, com a constituição de um novo paradigma para a prática da psicologia em relação à saúde mental, a partir daquele momento. Então, nós vivíamos uma ditadura, a gente não tinha ainda política pública, e o que a gente procurava fazer? Através de projetos de extensão universitária, a gente começou a desenvolver algumas práticas em instituições ou em comunidades ligadas a essas temáticas. Não é? Então, o grande grupo que foi responsável pela formação desses profissionais na época foi o grupo do setor de psicologia social da Fafiche, que era coordenado pelo professor Célio Garcia. Não é? Então, dali saiu uma geração de psicólogos que passou a ter, na psicologia social, uma possibilidade de trabalho diferente. Né? Nós demandávamos, na época, o que a gente queria desenvolver como uma psicologia que fosse brasileira e que pensasse, né, o sujeito brasileiro. Então, a ideia foi essa. Paralelamente a isso, né, através do movimento estudantil, a gente criou uma nova calorada no curso de psicologia e traumatizamos vários colegas, né, porque o nosso projeto foi muito ousado para a época. A ideia era que a gente pudesse colocar os alunos com espaços de práticas e pudessem ter contatos criticamente com lugares onde a psicologia atuava, mas poderia atuar de maneira diferente, ou lugares onde ela poderia passar a atuar. Então, a gente começou a levar os alunos ao Hospital Raul Soares e colocamos os alunos em contato com o hospício. Não é? Eu tenho um colega que brinca que ele está traumatizado até hoje, porque no dia que nós levamos, ele foi esquecido dentro de uma das enfermarias e foi trancado. Mas a gente achou que valeu a pena. Não é? Na época, o nosso idealismo era de que, com todo aquele contato, a gente poderia mudar a concepção de trabalho dos psicólogos. E eu acho que a gente conseguiu muitas coisas. Não é? Então, quando eu vejo esse evento aqui, quando a gente se senta aqui novamente e conversa sobre isso, não é? Eu tenho a certeza de que a gente conseguiu, não é, práticas diferentes, criar práticas diferentes, desenvolver atividades diferentes.
hoje a psicologia tem uma intensa participação, né, nos programas de saúde, no SUS, no SUAS. O SUAS é hoje, talvez, o lugar onde é empregado o maior número de psicólogos, né? E é uma profissão que conseguiu se articular para atuar nessa perspectiva. Então, voltando aí a 79, eu acho que, do ponto de vista da atuação profissional, a coisa mais importante que ocorreu durante aquele período foi a criação de práticas interdisciplinares, principalmente entre psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais e os psiquiatras, que, na época, propunham uma revisão, como o Benetti colocou aí, né, através da residência de psiquiatria, propunham rever essas práticas e construir uma nova trajetória, não é? Então, a vinda do Basaglia, ela acontece no momento em que esses grupos estavam tentando articular novas possibilidades de trabalho e novas possibilidades de prática. Como foi colocado também num dos depoimentos, né, o Basaglia era uma pessoa que impressionava, né? Um sujeito grande, não é? Com uma voz forte, com uma militância muito forte, e que colocava muito claramente a articulação entre a militância e a prática profissional, não é? Que era uma demanda que a gente vinha trazendo da Fafiche através da psicologia social, porque a gente acreditava que era possível, né, a implicação do profissional no trabalho. Quer dizer, como não se implicar com isso que vocês viram aí, né? Como não se indignar com isso? Então, a Marta brincou ontem, né, que ela ainda mantém a indignação e a paixão pelo trabalho da psicologia. Eu acho que eu tenho isso também, e muitos de nós mantiveram isso. Então, eu acho que a implicação, né, ela não significa, de forma alguma, uma falha do profissional, né? Ela significa a capacidade de associar a perspectiva da construção de uma cidadania subjetiva, de uma cidadania emancipatória do ponto de vista da psicologia. Então, eu acho que a nossa prática na saúde mental, ela tem que ser condicionada por essa perspectiva, né? E o Basaglia, com toda a força, né, do discurso dele, da atuação dele e da prática que ele propunha, né, ele trazia também uma afetividade enorme. Então, era uma pessoa que falava, ria e brincava, e durante várias situações no Congresso, né, isso foi marcado de forma muito forte na época, não é? Nós tivemos um contato com ele através da revista Radice, que era uma revista de psicologia que foi publicada dos anos 70 até, acho que final dos anos 80, se eu não me engano, saíram 15 números da revista. Eu acho que foi, se não a melhor, uma das melhores revistas de psicologia que já se fez desse país na época, e que foi um instrumento importantíssimo para a denúncia da situação da assistência à saúde mental, não é? Então, na verdade, junto com a reforma psiquiátrica, eu acho que a gente teve uma reforma da assistência à saúde mental e uma reforma que foi interprofissional, interdisciplinar, porque essas profissões que eu citei aqui, né, participaram ativamente desse movimento e vêm tentando construir práticas nessa direção. Algumas coisas que aconteceram no Congresso que eu acho interessante marcar. Eu perguntei para a Carla se eu podia falar o que o Basaglia falou do cheiro, não é? O cheiro do hospital já foi mencionado aqui algumas vezes. O Basaglia, quando voltou de Barbacena, fazendo a conferência dele à noite no Congresso, né, no Associação Médica, né, o templo da medicina da época, ele começa a falar e fala, né, do que ele viu em Barbacena, do espanto dele, né, com o que ele chamou de campos de concentração, não é? E ele falava, parava um tempo, a tradutora traduzia para a plateia, não é? E aí ele fala do cheiro, e ele fala do cheiro de merda. Aí a tradutora para, aí a plateia inteira fala, merda, não é? Por que eu estou contando esse detalhe? Não é? Porque eu acho que é isso que eu quero resgatar um pouco dessa história toda, né? A importância do posicionamento do Basaglia e de todo o grupo que estava ali, à frente de uma denúncia muito clara, não é? Quer dizer, o manicômio não era, nunca foi um lugar que pretendia a cura, um lugar que pretendia a saúde. Ele toda a vida foi um lugar que propunha, pretendia e fez, não é? A repressão, a tortura, não é? O isolamento. É isso, não é? Quando a gente lê
o livro da Daniela e ver ela resgatar algumas histórias de pessoas que saíram do manicômio e hoje estão aí ainda, e que com cuidado, né, com atenção psicossocial, com atenção, são outras pessoas, é sinal de que um pouco da vida que ainda existia ali, volta, retornou, está aí presente. Então, eu acho que, com toda a força de opressão do hospício, ele não conseguiu matar parte do humano que ali existia. E eu acho que isso tem que ser para nós o maior estímulo a que a gente continue nessa luta, né? Para quem viveu aquele período, está ouvindo hoje gente clamando pela volta da ditadura, gente clamando pela volta dos manicômios, eu acho que isso é uma vergonha, né? E isso tem que servir para nós como um estímulo para que a gente conte mais essa história. Porque eu vejo duas coisas aí, né? Ou gente que está muito desinformada, e aí significa que a gente precisa contar mais a história, o psicólogo tem que saber história, os profissionais de saúde têm que saber história, para não repetir certos erros, né? Ou tem gente que ganhou com a ditadura e está achando que deve ganhar de novo, que pode ganhar de novo. Então, eu acho que é fundamental. Eu acho que é fundamental que a gente não deixe isso acontecer, não é? No momento em que se fala tanto da luta contra o crack, da luta contra as drogas, não é? Retomar com o encarceramento, eu acho que, acima de tudo, é uma vergonha para nós. Então, eu acho que o nosso encontro aqui, não é, além de ter um papel fundamental de resgatar essa história, né, de mostrar a importância de se avançar na construção de novas práticas, ele traz também isso, né, a necessidade e a importância de que a história não seja esquecida, que a memória trabalhe a nosso favor nessa direção, né? Do ponto de vista da psicologia, a gente tem trabalhado com certas categorias que eu acho que resgatam, né, Basaglia e a importância da denúncia dele. Uma delas é a afetividade, né? É o afeto como categoria temática da psicologia social. Eu falei da psicologia comunitária, é o meu campo de trabalho desde aquela época, né, e a gente continua desenvolvendo pesquisas nessa direção. Trabalhar com grupos, com processos grupais, buscando a autonomia das comunidades, continua sendo um espaço importante, né? Hoje a gente não fala muito mais em comunidades, a gente fala em territórios, a gente fala em populações. Ora, a vida coletiva continua acontecendo ali, não é? Em alguns lugares com muito mais contradições. Então, o nosso trabalho é mais difícil e demanda mais cuidado, não é? Mas os resultados estão aí. Então, eu acho que, por menor que seja um resultado, não é? O brilho no olho que a gente vê, às vezes, tem que falar mais do que os dados das revistas A1 que a gente tem que publicar. Então, eu acho que a nossa prática ela tem que ser organizada para trabalhar na perspectiva das publicações científicas e mostrar o resultado das nossas pesquisas, da nossa extensão, mas ela tem que também ter um outro tipo de publicação e um outro tipo de evento como esse aqui, que resgate, não é, essa força que a gente pode ter com os coletivos, né, e a indignação com o que é necessário mudar na sociedade. Então, talvez a maior lição que o Basaglia tenha deixado para nós seja essa. Ele dizia que era importante, não é, que o palco fosse ocupado quando ele não estivesse mais ali. Então, eu acho que, mais do que nunca, é hora da gente ocupar esse palco, não é, discutindo essas questões. Coincidentemente, eu estou vindo de duas defesas de dissertações de mestrado em São João del Rei, que estudaram, uma delas estudou Barbacena e as residências terapêuticas que foram criadas lá, e a outra estudou o CAPS-AD em São João del Rei, não é? A implantação ou não implantação do CAPS-AD. Não é? Então, eu acho que é mais do que oportuno a articulação de redes entre nós e que a gente continue articulando os núcleos de pesquisa e de trabalho que a gente tem para divulgar esses trabalhos e para tentar avançar na perspectiva de construção de uma sociedade sem manicômios, que era o lema que nos uniu na época. Muito obrigado.